Oh, hello. Olá a todos vocês que acompanham nossos vídeos. O pedido é sempre o mesmo. Se inscreva, compartilhe e deixe um comentário positivo para que nós possamos fazer mais, né? Contribuir mais para a sua vida e contribuir mais para si. Esse é um propósito e uma missão que vamos nos esforçando para chegar até lá. Eu estava assistindo um debate muito interessante que achei oportuno comunicar ou trazer o debate também a vocês, tá já vendo? É um debate muito interessante que eu acho que vai já aproveitar muito o conhecimento que vamos aqui aprender e conversar. O debate era sobre a religião, né? Dizia que a teologia cristã versus o judaísmo. Então convidaram 4 participantes. Convidaram 4 participantes. Convidaram 2 rabinos e convidaram 2 pastores. Sabe? Quando foram convidados, eles já sabiam que hoje seria um dia quente, né? O debate seria quente. 2 pastores e 2 rabinos. E não são pastores quaisquer. E também os rabinos não eram rabinos quaisquer. Eles prepararam, levaram os melhores que existem na praça para falar do judaísmo, o melhor que existe na praça para falar do cristianismo. E entre os participantes dos rabinos, tem um que eu sigo a ele já há bastante tempo, que é o Rabino Dudu. Eu tenho acompanhado muito suas palestras, seus ensinamentos. É um homem muito sábio. E os pastores também são pessoas sábias e conhecedores da matéria. Então já se esperava que o dia seria quente. Já se esperava que o debate seria quente. Então, eles começaram a discursar, começaram a debater. E era muito engraçado, muito triste, mas também muito pesado o clima, tá já vendo? O clima estava muito pesado. Mas vamos tentar introduzir um pouco. Os cristãos e os judeus têm uma coisa em comum. A coisa em comum é a Bíblia no Novo Testamento. Essa parte eles estão em comum. Praticamente os livros são praticamente iguais. São iguais mesmo, podemos assim dizer. São iguais para o Velho Testamento. Então a diferença está lá na maneira de citar, maneira de interpretar, porque surgem depois vários livros explicativos de como, para poder ajudar a entender cada parte do Velho Testamento. Então esta parte, ao menos, eles tinham em comum, que é a parte do Velho Testamento. Agora as interpretações podiam até mudar um pouquinho o ponto de vista, mas o que eu pude perceber é que a Bíblia, a Torá, praticamente é igual à Bíblia do Velho Testamento. Então, sendo a Bíblia igual, eles também tinham outro ponto iguais ou comum, que tinha a ver com a pessoa de Deus. Os dois são crentes de que Deus
é somente um. É somente um. Eles são, como se diz, monoteístas, que acreditam na existência de somente um único Deus, que é o Criador de tudo quanto existe. Uau! Até aí estavam tudo a caminhar. Outra questão em comum é que eles acreditam na vinda do Messias. Os dois, né? O cristão, assim como o judeu, acredita na vinda do Messias. Uau! Aí tinha tudo em comum. Agora, a disparidade é o Messias, dito pela Torá ou pelo Velho Testamento, apareceu ou não? É aí que estava a questão. É aí que estava a questão. É aí que estava o debate. A Bíblia a Torá fala sobre a vida do Messias. A Bíblia e a Torá falam sobre a vida do Messias. Mas a pergunta é: o Messias prometido pela Bíblia, o Messias prometido pela Bíblia, o Messias prometido pelo Torá, se já tinha vindo ou não? Essa é a pergunta, era a questão, era o ponto mais alto da pergunta. Esse era o ponto mais alto da pergunta. Para o judeu, o Messias ainda não veio. E há de vir. Para o cristão, o Messias já veio. E já cumpriu. Então aí estava o centro da discussão. Mas a coisa mais engraçada, ou a coisa mais interessante, é que todas as referências bíblicas que se fazem na Torá, assim como no Velho Testamento, todos eles estavam em acordos. Todas as referências bíblicas. Todas as referências bíblicas que se fazem no Velho Testamento, que se fazem na Torá, que faz a referência do Senhor Jesus Cristo, que faz a referência do Messias, todos eles estavam em acordo. Sim. Que o Filho de Deus que vai salvar a humanidade, vai trazer a redenção, vai trazer a paz, vai trazer a reconciliação, os homens com Deus. Tudo que se fala sobre Jesus ou sobre o Messias, os judeus estavam em acordo junto com os cristãos. Mas a questão era, o Messias para os judeus ainda não veio. Para o cristão, o Messias veio na pessoa de Jesus Cristo. Essa era a discussão. Cada um foi citando, cada um foi falando, cada um foi dizendo. E o tema estava quente, muito quente, muito quente, muito quente. Então, muito quente. Os rabinos tentando provar que... Depois tem uma coisa interessante, mais uma coisa interessante. O rabino não nega a pessoa de Jesus. O rabino não nega a pessoa de Jesus. Ele reconhece a existência de Jesus. Reconhece a pessoa de Jesus. Mas não sendo como o Messias. Está a ver? O rabino reconhece a pessoa de Jesus. Não como o Messias. Segundo o rabino, Jesus era um judeu, igual a qualquer outro judeu, conhecedor também da Torá, e que tem a mensagem de espalhar a paz,
espalhar o amor, espalhar a graça. E ele, Senhor Jesus, fez o seu trabalho muito bem feito, segundo o rabino. Jesus fez o seu trabalho bem feito, que é espalhar o amor, espalhar a paz, trazer o Deus monoteísta, como ele diz, trazer o Deus monoteísta. Então, Senhor, o Jesus fez um trabalho bem feito, mas não é o Messias. E para o cristão é o Messias. Então foram surgindo várias discussões, foram surgindo vários pontos. Houve muita exaltação de ânimos, houve muita... E até palavras um pouco agressivas dos rabinos com os pastores. Praticamente todos já iam preparados, né? E quando é esse tipo de discussão, eu acho que os rabinos têm muita dificuldade de encarar-se nesse tipo de discussão. E os rabinos têm muita dificuldade de encarar esse tipo de discussão, porque eles, diante da história, eles já sofreram muita perseguição, já foram mortos, já houve muita vida que foi dizimada por causa dessa questão de Jesus ser o Messias, que eles nunca aceitaram. Então, quando convidam os rabinos, eles já foram na defensiva de que não sabemos, mas é um dia de guerra também, né? Yeah. Mas, em suma, meus irmãos queridos, são histórias de mais de 2000 anos atrás. São histórias de mais de 2000 anos atrás. O que nós temos hoje são histórias, são pontos de vistas, são comentários. Ninguém pode voltar a mais de 2000 anos atrás para dizer-se isso ou aquilo. Ninguém pode voltar a mais de 2000 anos atrás para dizer que realmente aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Porque se passa muito tempo e nós não temos como voltar a essa originalidade do tempo para de fato dizer se isso era aquilo ou não era aquilo. Então, para os judeus, como eu pude perceber, a Torá, segundo eles, não é uma religião, ou o judaísmo não é uma religião. O judaísmo para eles é como uma tradição, né? É como uma tradição, é como uma cultura, né? É como uma tradição, é como uma cultura. Então, o debate foi extenso. Mas com tudo isso, nós aqui eu pelo menos pude perceber que já não se trata muito de quem tem a razão. Se trata de aceitarmos as diferenças, respeitarmos o outro, a opinião do outro. Agora, quem tem a razão, ou quem está certo ou quem está errado, eu acho que o tempo, né? O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Porque os judeus, têm a sua interpretação, que não estão muito errados, estão muito certos, porque eu também aprecio muito a maneira de pensar dos judeus, porque eles são muito sábios nas suas abordagens, mas também são sábios e também são ignorantes em outras abordagens. A maior ignorância dos judeus é essa de não reconhecer Jesus como Messias. Essa é a maior ignorância de todo o conhecimento que eles têm. Essa é a maior ignorância. E para o cristão,
o cristão recebe a Bíblia como um filho adotado. Um filho adotado que tem que aprender, que tem que traduzir, que tem que perceber a história, tem que ouvir. Enquanto para judeu, quando se fala de Abraão, se fala daquelas pessoas, fazem parte da sua descendência. Historicamente fazem parte da sua descendência. Mas para outra parte do cristianismo, né, que foi adotado mais tarde, é praticamente uma adoção. Porque não fazem parte da linhagem de Cristo, né? Não fazem parte da linhagem de Cristo de uma forma direta. Mas então hoje, depois do debate, um debate muito quente e fervoroso, e debate com muita energia e animação, o que concluímos com tudo isso? As diferenças vão sempre existir. Mesmo entre os judeus também tem diferenças. Entre o cristão também tem sempre diferença. As diferenças sempre vão existir. Essas diferenças vêm de Deus. O próprio Deus é que permite que o homem pense diferente do outro. Para permitir a evolução, para permitir a discussão de ideias, para discutir o desenvolvimento, tudo parte desse princípio. Tudo parte desse princípio. Então o que nos resta a nós é a esperança e a fé. É a esperança e a fé nas Escrituras. É isso tudo que temos. Eu vou deixar o vídeo para você poder assistir e acompanhar pessoalmente. E este foi o meu comentário. Shalom, paz. Tchau, 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 tchau.